João, capítulo 8, eu quero ler um versículo 31, João capítulo 8, 31 e 32. Nós estamos tratando de uma série de mensagens, detox, né? João capítulo 8, e eu perguntando, quando o pastor Denis disse que eu iria pregar hoje, o que veio na minha cabeça é um tema de relativismo. Aí eu falei, mas Senhor, mas o que tem a ver isso? E aí eu fui entender através dos dias, e eu coloquei o tema nessa mensagem como relativizando a verdade. Vamos ler primeiro João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Agora pula lá para o capítulo 18 de João, capítulo 18, no seu versículo 38. Desculpa, no versículo 37, tá? João 18, 37. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós estamos olhando para o texto bíblico e nós notamos que todas as vezes, se você ler os evangelhos, todas as vezes que Jesus entrou em conflito, ou seja, os fariseus entraram em conflito com Jesus, o mestre ensinava, porque o mestre estava ensinando que a verdade humana, ela é relativa, ela é parcial e manipuladora. E aí, pensando nisso, pensando no texto bíblico, o Senhor ministrou que muitos hoje estão confusos, estão com a sua alma encharcada de confusão, estão com a sua alma cheia, carregados de dificuldades, carregados de questionamentos, porque estão vivendo um evangelho, uma verdade relativa. E o que é isso? O mundo hoje tenta colocar, nós estamos numa era da relatividade, ou seja, tudo é relativo, todas as verdades são relativas, tudo que existe é uma verdade, não é mais absoluta, ou seja, não existe dentro da relatividade, ou seja, não existe uma verdade absoluta. Isso tem causado prejuízo em nós, em nosso meio, porque as pessoas saem muitas vezes de um culto que nem esse, ouvem Deus falar, e chegam nas suas casas, muitas vezes ligam a sua televisão num outro programa evangélico, e alguns supostamente evangélicos, e ouvem algumas verdades relativas. Um domingo de manhã estava em casa, eu ouvi uma pessoa falar da Bíblia, e ela falou uma besteira tão grande, que eu não acreditei, tamanha barbaridade daquilo. E como eu aprendi aquilo? Eu aprendi com Jesus, que aquilo não era verdade, porque Jesus estava dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quantas pessoas estão em pleno século 21, acreditando em verdades relativas, ou seja, não vivem mais, porque Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu, também grego. Ou seja, pessoas não estão mais tendo forças, por causa de verdades relativas, para viver um evangelho pleno, para viver o evangelho da glória de Deus.
Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas estão angustiadas, estão vivendo um verdadeiro caos na sua vida espiritual, e são às vezes até, entre aspas, velhos na igreja, mas estão vivendo um caos espiritual, porque estão dando ouvidos a verdades relativas que não são a verdade da palavra de Deus. Quantas pessoas estão se machucando, porque estão dando ouvidos a verdades, como teorias de prosperidade, por exemplo, e vão lá e dão seu carro, e dão sua casa, e fazem uma série de coisas. Por quê? Porque são verdades relativas, não são verdades bíblicas. E muitas vezes a alma vai ficando encharcada de coisas relativas, e vão perdendo a sensibilidade de ouvir Deus falar. Mas Jesus disse o quê? Que aquele que permanece no ensino dele é o seu discípulo, e o seu discípulo conhecerá a verdade, e a verdade libertará. Quantas vezes nós precisamos ser libertos pela verdade? Às vezes temos anos. Uma vez eu me deparei com um crente, um ex-crente, um homem de uma seita, que ele bateu lá no portão, vendendo revistinha, não preciso falar o que é, e ele disse para mim assim, eu falei do evangelho para ele, e ele falou, eu conheço, eu fui batista há 35 anos, e aí eu entendi, que a verdade que ele estava vivendo, ele deu ouvido a doutrinas de demônio, ele deu ouvidos a verdades relativas. Quantos crentes fracos, quantas vezes nós mesmos nos sentimos fracos, porque começamos a ouvir verdades relativas que não é a verdade de Deus. Em João 8,36 ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E por que então, nós estamos vendo tantas pessoas, parece que estão presas, vêm para a igreja, fazem o ritual de ir toda semana para a igreja, mas elas estão presas. Mas um dia aceitaram Jesus, um dia conheceram o evangelho, e essa palavra é para nós, para tomarmos cuidado, que o Senhor quer com essa palavra, e Ele está ministrando ao meu coração, dizendo o seguinte, que nós temos que tomar cuidado com essa relatividade do mundo, porque hoje cada um tem a sua verdade, e pasmem, muitos cristãos aceitam doutrinas por aí, esquisitas, como sendo verdade. Já existe o liberalismo, que dizem, dentro do liberalismo teológico, eles não aceitam mais o Novo Testamento, por exemplo, como sendo uma verdade, como sendo escritos sagrados. E nós devemos tomar cuidado, queridos. Quantas vezes nós vamos perdendo a sensibilidade, mas afinal, o que é verdade? Ou quem é a verdade? Pilatos, ele quando pergunta isso, Jesus disse, olha, eu vim dar testemunho da verdade. Jesus é a própria verdade. Então o que eu preciso conhecer de Jesus está nesse manual chamado Bíblia Sagrada. Você não precisa plantar bananeira, queridos, para receber a bênção de Deus. Você não precisa andar num tapete de sal aqui para receber bênção de Deus. Quantas pessoas estão machucadas por isso, porque estão ouvindo essas verdades que não são verdades, são relativos. As pessoas acreditam que aquilo é verdade. Você não precisa sair daqui com rosa ungida, você não precisa sair daqui com lenço ungido, suado, você não precisa de nada disso.
Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse que Ele é o testemunho da verdade, porque Ele veio dar testemunho da verdade, que era o Pai. Testemunho dele que é verdade. Então, quantas vezes dentro dessa palavra detox para limpar a nossa alma, nós entendemos que 2 Coríntios 10:4 diz assim: porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ou seja, a verdade ela nos liberta do quê? Do engano. A verdade, que é Cristo, nos liberta desse engano que o mundo diz. E ele diz que as nossas armas não são carnais. Eu posso pegar a Bíblia e bater na cabeça do endemoniado, que não vai acontecer nada. Eu já vi gente fazer isso. Não vai acontecer nada. Aliás, acontece sim, o endemoniado vai ficar com uma tremenda dor de cabeça. Mas o demônio não vai sair, porque eu carrego essa Bíblia embaixo do braço. O demônio não vai sair, porque eu uso um paletó, uma gravata. O demônio vai sair com armas espirituais poderosas em Deus. Mas como eu ganho isso? Como eu me equipo com isso? Aceitando a verdade, é vivendo a verdade. Ou seja, quando nós lemos aquele texto, que eu não me envergonho do Evangelho, eu entendi que muitos estão se envergonhando do poder de Deus, porque estão vivendo uma verdade relativa, não a verdade de Deus, porque a verdade de Deus diz que Ele cura, liberta, transforma. A verdade de Deus diz que Paulo foi para a prisão, Silas foi para a prisão, mas Deus poderosamente o tirou da prisão. A verdade de Deus diz que Deus ainda cura o câncer, liberta o homem do pecado, do jugo da escravidão. Essa é a verdade que nós temos que querer testemunhar para o mundo, dizer: olha, Jesus ainda cura, liberta, transforma, batiza e leva para o céu. Mas muitas vezes nós vamos ficando impregnados de verdades aí que os homens colocam, que nós nos esquecemos disso, e nós temos vergonha de testemunhar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Alguém diz assim: ah, mas fulano não tem jeito. A verdade da palavra de Deus diz que tem. Ah, mas ele matou, ele merece morrer. Mas a minha Bíblia diz que ele merece viver um dia na glória. Mas que verdade é essa? Não é a minha verdade, é a verdade de Deus. A minha verdade, ela é falha, ela é relativa, ela é absoluta. A minha verdade, eu vou olhar para um programa de televisão, vou ver lá um assassino e vou falar: ele merece morrer. Mas a verdade de Deus diz que ele merece viver, porque ele merece a salvação ainda. Essa é a verdade de Deus, queridos. E quantas vezes nós estamos tão impregnados de relativismo humano, que nós achamos: ah, não, a verdade do outro é boa também. A verdade do outro é boa também. Ah, mas o meu vizinho hoje, não existe mais diferença, queridos. Antigamente, e aí eu não estou vivendo de saudosismo, mas é a verdade da palavra. O crente, ele pensava 2 vezes antes de entrar em algum lugar. Ele pensava 2, 3, 4, 10 vezes antes de entrar em algum lugar. Hoje, a verdade do mundo diz: não tem problema não. Mas a verdade de Deus é o seguinte: o que era pecado continua sendo pecado. O que conduz o homem para a salvação continua conduzindo o homem para a salvação, mas o que conduz o homem para o inferno continua conduzindo o homem para o inferno, porque o inferno não está se adequando à verdade relativa, ele não está nem aí. Você, se não se adequar, eu e você, se não se adequar à palavra de Deus, nós vamos viver uma verdade que não é de Deus. Então precisamos, queridos, viver a loucura do Evangelho, a loucura da verdade de Deus. Talvez você entrou aqui sem força para viver a verdade de Deus. Por quê? Porque é o seu parente, o seu amigo, o seu filho, e você acaba achando tudo normal. Às vezes hoje tem esposas que não oram mais pelo esposo. Ah, é assim mesmo.
não tem jeito. Mães que não oram mais pelos filhos porque diz que não tem jeito mais. Maridos que não olham pelas suas esposas porque diz que não tem jeito mais. Porque o mundo diz, a verdade do mundo diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas a verdade de Deus não é essa. A verdade de Deus é quando uma mulher, ela orou muito tempo. Ela pegava a carteira de trabalho minha e levava em tudo quanto era igreja que ela conhecia. Ora por ele, ora por ele, ora por ele. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Na igreja que eu me converti, verdadeiramente, porque eu já tinha ido várias igrejas, mas a igreja que eu me converti, eu lembro que aquela igreja inaugurou, e ela e a vizinha chamaram a gente, vamos lá. Eu e o filho dessa vizinha estávamos jogando, e minha mãe saiu chorando naquela tarde. Ela saiu chorando porque eu fui grosso com ela. A vizinha também, o filho dela foi grosso. Mas ela não desistiu, porque ela acreditava numa verdade de Deus. Ainda que o mundo dizia não tem jeito, ainda que as pessoas diziam, mas é assim mesmo. Não, ela não desistiu. Aonde eu quero chegar com tudo isso, queridos? Limpa o teu coração. Se verdades do mundo, verdades relativas, verdades que dizem que não tem nada, não tem problema, verdades que dizem que é assim mesmo, um pecadinho não tem problema, um golinho não tem problema, um traguinho não tem problema, ficar uma vez não tem problema, lá na escola, ficar um pouquinho não tem problema, e hoje parece que até alguns pastores têm medo de falar disso, não tem coragem. Isso é pecado, continua sendo pecado. A verdade de Deus diz que é pecado, porque Deus separou o moço e a moça para o casamento, e não para ficar com 10, 20, 30, como eu ouvi uma moça falando que ficou com mais de 30, e eu olhei, uma igreja estava dando um estudo bíblico para jovens, e quando eu falei disso, um moço, muito engraçadinho ele por acaso, por sinal, ele veio fazer graça, e eu falei, você casaria com ela? Ele disse não, porque ela ficou com isso tudo, eu não casaria. Eu só não chamei ele de hipócrita, mas eu olhei para ele, no meio de todo, tinha uns 100 e tantos jovens, eu acho. Então, por que você fica com a filha dos outros? Eu sabia que ele ficava com um monte. A verdade do mundo, mas a verdade de Deus é diferente. A verdade de Deus, ela diz o seguinte, que ela liberta. Nenhuma mentira pode aprisionar aquele que foi livre pela verdade. A verdade também persiste ao tempo. Eclesiastes diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se pode lhe acrescentar e nada se pode tirar, e isto Deus faz para que os homens temam diante dele, ou seja, tudo que Deus faz é eterno. A sua, Eclesiastes 3,14, a sua palavra é eterna. A palavra de Deus não muda, nós mudamos. Se você ligar de madrugada a sua televisão, você vai ouvir alguém falando, venha para cá, que você vai sair de casa nova, carro novo. Teve um pastor, eu vi vendo na internet, um pastor sério pregando, ele falou que estava escutando um programa de televisão, em umas madrugadas dessas, e aí começou a chamar, conta a bênção, vem cá, conta a bênção, e uma foi curada disso, outra foi curada daquilo, é bênção, irmão, ser curado é bênção, não é? Mas aí uma irmãzinha disse assim, ela foi à frente e disse, pastor, ele, conta a bênção, irmão, ela disse, pastor, eu fui salva nessa noite, Jesus me salvou,
eu senti a salvação de Jesus. Diz que ele olhou para ela e disse: tá, mas ele te curou de quê? Fraco. Vive uma verdade relativa, uma verdade que o mundo diz, mas não é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus diz que ainda que eu vá para o céu, faltando uma perna, um braço, ainda que eu vá, mas o importante é que eu chegue lá, queridos, que um dia eu encontre com meu Senhor e Salvador, um dia eu possa entrar no céu pelas portas, e ser recebido por Ele, Ele olhar para mim e dizer: vinde bendito de meu Pai, para o descanso eterno que está preparado para você desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. É lógico que Deus quer curar, e Deus cura mesmo, Ele cura câncer, AIDS, liberta, cura o que Ele quiser, mas se Ele não quiser curar, irmão, o mais importante é a tua salvação. A verdade da palavra de Deus diz que você um dia vai entrar no céu pelas portas. Não deixe nenhuma verdade relativa tirar isso do teu coração. Quantas pessoas estão na igreja, estão fracos, doentes, porque estão perdendo a certeza da verdade de Deus, da salvação eterna. A sociedade atual tem preparado, tudo hoje é preparado para o egocentrismo, tudo hoje é preparado para o deleite humano. Se eu estou bem, está tudo certo. Se eu estou bem, está tudo certo. Quantas vezes nós cantamos assim: se quiser tirar tudo que eu tenho, pode tirar. Eu vim nu para o mundo, volto para o mundo. Pode tirar, Deus, pode tirar. Eu fico pensando, será que nós estamos com essa coragem toda? Será que nós temos essa coragem toda? Porque tem gente que não vem para a igreja por causa da novela. Imagina se Deus tirar o carro, a casa, o dinheiro, o emprego, a saúde. Não, manja. Tem gente que deixa de vir na igreja, tem gente que deixa de cultuar Deus, porque aquela novela lá onde passa um monte de baixaria, vai ser o último capítulo. Eu vou para a igreja, porque o meu time vai jogar. Se o meu time vai jogar, eu não posso ir para a igreja. Desculpe, queridos, mas em primeiro lugar é Deus. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, se a verdade de Deus não foi o primeiro na minha vida, não adianta. Eu não estou dizendo que você não possa se divertir, não estou dizendo que você não possa ir numa praia, ver o seu time jogar, não estou dizendo isso, por favor. Eu estou dizendo que tem que haver um equilíbrio. Porque muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós trocamos a verdade de Deus pela verdade do mundo, e a verdade do mundo sempre vai dizer para você, a sua diversão em primeiro lugar, Deus para depois, porque aliás, Deus existe muitos, essa é a verdade do mundo. Se você não tiver o equilíbrio, você vai trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E hoje, dentro dessa mensagem de detox, o Senhor nos chama, e a mim, para uma reflexão. Como será que eu estou? Será que eu estou vivendo a verdade de Deus, ou eu quero viver a minha verdade? Será que muitas vezes eu estou vivendo aquilo que Deus quer, ou o que eu quero? Porque muitas vezes, eu sou sincero, tem hora que eu quero viver o que eu quero. É o que eu quero, porque a verdade de Deus às vezes pesa, né, queridos? E às vezes quando a gente vai percebendo, a gente está vivendo a verdade dos outros, não é nem a nossa mais, já é dos outros. A verdade do parente, a verdade do amigo lá na firma, a verdade do amigo lá na firma que vai dizer para você, mas um pecadinho, só que é isso, Deus não quer isso não, Deus não é carrasco, Deus não é carrasco, Deus não é mau, Deus é pai. Você deixa o seu filho fazer o que você quiser dentro da sua casa? Você deixa por acaso o seu filho fazer o que quiser dentro da sua casa? Mas você é pai, você tem que aceitar tudo. A Bíblia não diz que é assim, né, Benavô? A Bíblia não diz que é assim. A Bíblia não diz que é assim, a verdade de Deus não diz que é assim. E a verdade de Deus vai além. Nós devemos refletir
João 6,68, nos versículos anteriores, hoje é um texto muito conhecido, nos versículos anteriores, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, porque Jesus estava pregando, e aliás, quando Jesus pregava, ele não estava nem aí para a verdade dos fariseus, para a verdade dos escribas, para a verdade dos saduceus, ele não estava nem aí para aquele povo todo, ele estava pregando a verdade, e o povo começou a cair fora, porque aliás, verdade de Jesus dá para cair fora, né, irmão? Eu vou ficar ouvindo dureza? É isso, Deus é meu pai, ele jamais vai falar duro comigo, e Jesus não estava nem aí para isso. Jesus foi lá e pregou duro, e os discípulos chegaram: Senhor, o povo está indo embora, o seu discurso é muito duro, Jesus, que é isso? Menos aí, Jesus, passa um pouco a mão na cabeça desse povo, a sua verdade é muito dura, Jesus, dá uma maneirada aí, o negócio está feio, o povo está indo embora, o povo não vai nem ofertar dizimar, já está caindo fora. Talvez, conjectura, tá, irmãos? Talvez alguém tenha falado: mas vamos falar com Jesus, o povo está indo embora, ele não vai ter nem comida para nós, porque o povo está levando tudo embora. Até o menino dos 3 peixes que veio hoje, talvez vá embora também, se a gente não tomar cuidado. Aí Jesus olha para eles e fala: e aí? Vocês querem ir também? Vocês querem ir junto? Pode ir. Pedro, ele olha para Jesus e vai falar: Jesus, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, queridos, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Será que as seitas orientais? Será que nós vamos para o alto ou baixo espiritismo? Será que nós iremos para seitas filosóficas? Será que nós iremos para onde? Se Jesus é o único que tem palavra de vida eterna, aleluia, e Ele te convida hoje: não peca, se alguma coisa no teu coração está pesando, limpa isso hoje, deixa a verdade dos outros, do mundo para lá, viva a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, nos diz que é boa, perfeita e agradável. A verdade de Deus é aquela que vai nos conduzir para a glória eterna, é aquela que nos faz ter o desejo de um dia morar com Ele. A verdade de Deus é aquela que mesmo chorando, eu consigo sentir um alívio do Senhor. A verdade de Deus é aquela que mesmo no momento de tamanha aflição, mesmo no momento de tamanha angústia, se a gente fosse relatar aqui, é lógico que não dá tempo, mas se eu fosse contar alguns testemunhos pessoais aqui, momentos desses anos de ministério que passamos, irmão, eu não estaria mais com Jesus, não. Eu não estaria. Se eu fosse olhar as circunstâncias, os momentos de dor, de angústia, de tristeza, momentos de privações, momentos de extrema dificuldade, eu não estaria mais com Jesus. Mas quando eu olho para Jesus, para o Jesus da cruz, o Jesus da cruz, é interessante, eu ouvi uma coisa, eu compartilhar e vamos estar concluindo. Eu ouvi uma coisa esses dias, que me chamou muita atenção, nunca tinham visto por essa perspectiva, que Jesus, um ser superior, aliás, Ele era o Senhor, Filho de Deus, Deus encarnado, um ser superior, em cima de uma cruz, pregado, olhando para uma raça inferior, uma raça totalmente desprovida naquele momento de verdades, uma raça totalmente inferior, uma raça que ele poderia aniquilar com o sopro da sua boca.
Era só ele dizer: Pai, me socorre. Os anjos viriam servi-lo e acabaria com toda aquela raça inferior. Mas ele olha para aquilo e diz: Pai, é como se ele estivesse dizendo: eu amo eles, eu estou aqui por eles. Um ser superior estava lá por mim, por você que somos inferiores, para que eu e você possamos viver uma verdade viva, eficaz, uma verdade que vai nos levar ao céu. Não uma verdade, não a sua verdade, mas a verdade da palavra de Deus. E ele diz o seguinte: Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, essa foi o ápice de tudo. Eu acho que foi o ápice de toda a manifestação de Jesus na cruz, quando ele olha para aquela raça inferior, quando ele olha para aqueles homens, alguns ali com sangue nos olhos, alguns ali querendo trucidá-lo, se pudesse ainda pegar na cruz e cortar ainda fariam, mas ele olha: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo: Pai, eles não entendem, mas a minha verdade é superior à verdade deles, a minha verdade é superior ao pensamento deles, por isso eles não sabem o que fazem. Queridos, para concluir, para onde você vai? Talvez alguém entrou aqui tão carregado, pensando: mas não vale a pena, não vale a pena continuar, não vale a pena, para quê? Eu tenho lutado tanto, eu tenho tentado viver a verdade de Deus, para quê? Mas o Senhor te diz que a verdade dEle, a vontade dEle, o amor dEle é perfeito, é agradável. O amor dEle fará com que você, daqui a alguns anos, você diga assim, como eu estou dizendo agora: graças a Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Vontade de parar, já teve. Vontade de fugir, já tive. Vontade de entrar na barriga do peixe, também já tive. Quem sabe lá estava melhor, né? Mas o Senhor diz: olha, vem, filho, eu te tomo pela tua mão. Então, irmãos, viva a verdade do Evangelho. Não essa verdade que todo mundo diz. Aí hoje tem tanta gente cheia de verdade, tanta gente cheia de verdade, tanta gente cheia de verdade. Por mais que a verdade de Deus, ela possa doer a princípio, mas ela é melhor para a sua e para a minha vida.